Para você que chegou até aqui, seja super bem-vindo. E para muitos que me acompanham no Instagram, eu fiz uma votação lá e o pessoal super aprovou que toda quinta eu trouxesse aqui um vídeo com uma história de terror, algum tipo de curiosidade, algo que a galera às vezes fica curioso ou nem sabia. Então, fico super agradecido aí pelo pessoal que apoiou o conteúdo. Então vamos lá para a minha Quinta do Terror, ou Quinta Misteriosa. Eu não sei o nome que eu vou dar ainda, mas toda quinta-feira, se Deus quiser, vai ter esse tipo de conteúdo aqui. Muito obrigado pelo pessoal que está apoiando o meu trabalho. E vamos para a história. E hoje eu vou trazer para vocês uma história baseada em fatos reais. Isso aqui aconteceu literalmente. E eu vou contar para vocês aqui a história do Hotel Cecil. Construído em 1924 pelo hoteleiro William Banks, o Cecil abriu as portas 3 anos mais tarde, em 1927, no centro de Los Angeles. Ele se diferenciava pelo seu custo-benefício. Aquele hotel foi fundado com uma proposta para pessoas que passassem pouco tempo ou poucas noites na cidade, coisa de 1 ou 2 noites, diferente da proposta que os outros hotéis ofereciam para aquela época. Entretanto, algo não saiu como esperado. E para surpresa dos donos do hotel, a crise e os hotéis ao seu redor diminuíram o hotel de tal maneira que os proprietários do hotel tiveram que mudar a sua proposta, alugando os quartos por um período muito mais longo e por um valor mais baixo ainda. Com poucos hóspedes naquela época, o hotel se viu numa situação complicada. Por consequência, o hotel acabou atraindo um público bem diferente do que eles esperavam. Assassinos, suicidas e um serial killer muito famoso na década de 80, que acabou sendo um dos hóspedes do hotel, foi o Richard Ramirez. Lembrando que ele foi apenas um dos hóspedes que passaram naquele hotel. O Richard foi responsável pela morte de 13 mulheres enquanto vivia no hotel. E outro assassino muito conhecido que acabou passando ali foi o Jack. E esse assassino foi responsável pela morte de 10 a 12 mulheres. Pouco tempo mais tarde, o próprio foi condenado à prisão perpétua. E dizem que o Jack tinha se hospedado no hotel em homenagem ao Richard Ramirez. Mas a história do hotel não acaba por aí não. Nos anos 50 e nos anos 60, por incrível que pareça, o local passou por uma onda de suicídios. Tem noção do que é você receber hóspedes que já vêm com o intuito de se suicidar? E foi o que aconteceu nessa época. E um caso até conhecido foi a de Ellen. Ela pulou do 7º andar e caiu em cima do letreiro do hotel. Julia Morrow pulou da janela do 8º andar. Pauline Otton, após uma discussão com seu marido, acabou pulando também da janela do 9º andar. Só que, diferente dos outros casos, ela caiu em cima de George, que passava na rua naquele exato momento. E como resultado, os dois morreram. E um outro fato que creio eu que só poderia ter acontecido dentro daquele hotel, que para mim foi algo até meio complicado de se entender, foi o caso da Dorothy Jean Purcell. E essa história ocorreu em 1944. Ela estava hospedada em um quarto com o namorado Ben Levine. E Dorothy, em uma noite qualquer, acabou acordando e ela sentia muitas dores na barriga. E ela não queria perturbar de forma alguma o seu namorado, que ali estava dormindo. E inesperadamente, a jovem se encontrava grávida. O que ela não sabia naquele exato momento é que ela estava dando à luz. E acreditando ela que a criança, ao nascer, estava morta, Dorothy rapidamente decidiu jogar a criança pela janela do hotel, pois pelas condições que a criança se encontrava, Dorothy acreditava que a criança estava morta. E pouco tempo mais tarde, Dorothy veio a ser julgada e foi absolvida. Ela sofria de transtornos psicológicos. Para vocês terem noção da história desse hotel, esse hotel, pouco depois que ele inaugurou, em torno de 6 pessoas se mataram ali. Tiro na cabeça, cortes na garganta. Todas essas mortes fazem parte da história do Hotel Cecil. No entanto, alguns homicídios também aconteceram naquele hotel. Em 1964, Osgood foi estrangulado, estrupado e morto dentro do seu quarto. E vale ressaltar que o mesmo teve suas coisas roubadas. E o mais incrível, não só esse, como muitos outros casos que aconteceram dentro do hotel, nunca tiveram solução. E ao ler um pouco da história do hotel, essa morte aqui, para mim, foi uma das mais chocantes. Pois 2 mulheres assombram o passado do hotel. E a primeira, em 1947, diferente das outras mortes, o corpo de Elizabeth foi encontrado ao lado do terreno, mas em condições extremamente brutais. O corpo se encontrava completamente mutilado. O mesmo foi partido ao meio e suas partes colocadas separadas. Só que essa morte, diferente das outras, o assassino teve o trabalho de drenar o sangue inteiro e limpar o corpo antes de abandoná-lo.
o rosto de Elizabeth acabou tendo danos também. Ela tinha cortes na sua boca que chegavam até a orelha. Seu coração e vísceras foram retiradas. E depois desse acontecimento todo, Elizabeth ficou conhecida como a Dália Negra. E por mais estranho que se pareça, pouco tempo depois, acabou servindo de inspiração para livros, filmes, com o passar do tempo. E esse caso, como outros, não teve solução. O que se sabe é que a última vez que Elisa foi vista foi dentro do hotel. E a segunda história, creio eu que seja um caso um pouco mais complicado. E o mais interessante é saber que esse caso de Elisa aconteceu há pouco tempo atrás, em 2013. Em determinado dia, os hóspedes do hotel foram reclamar com os proprietários ou funcionários que ali trabalhavam. E a reclamação deles nada mais era que o gosto da água estava muito ruim. E os funcionários ali, recebendo aquela reclamação, foram averiguar o caso. E o mais surpreendente é que, quando eles chegaram na caixa d'água, o motivo para a água estar com gosto ruim era que o corpo de Elisa foi encontrado dentro da caixa d'água. E por incrível que pareça, o caso poderia ser só um assassinato ou um acidente, como foi considerado mais à frente. Entretanto, os detalhes que ali se encontravam diziam ao contrário. Em primeiro lugar, a caixa d'água que Elisa foi encontrada tinha mais de 2 metros de altura. O acesso era completamente difícil para Elisa mesmo chegar lá sozinha. Para vocês terem noção da dificuldade de acesso, é que para retirarem o corpo de Elisa, tiveram que cortar o corpo no meio, pois a dificuldade era tremenda. Se para tirar o corpo de Elisa foi tão complicado, como essa jovem poderia ter se acidentado e caído dentro da caixa d'água? E além disso, e em exames mais à frente, provaram que Elisa não fazia, ou pelo menos naquele momento, não tinha nenhum tipo de substância que pudesse ocasionar em um suicídio ou algo do tipo. Ou seja, naquele momento não foi constatado nenhum tipo de uso de droga em seu organismo. O mais interessante é que as câmeras do hotel flagraram Elisa no caminho até o terraço. Só que o mais interessante dessa história é que, nas gravações, você consegue ver Elisa discutindo com alguém ou falando, só que nas filmagens não aparecia nada. Mas o que dá para entender é que Elisa naquele exato momento estava discutindo ou gritando com alguém com medo de algo. De fato, o que aparentava é que ela estava discutindo com alguém que não estava lá. E após o caso de Elisa, o hotel se viu obrigado a mudar um nome para que, talvez, de certa forma, atraísse os clientes novamente. Só que o mais interessante é que por mais que eles mudassem o nome do hotel, nada mudaria o seu passado, pois o hotel já tinha sua fama de ser mal assombrado. E o mais interessante é que após a mudança de nome, pessoas curiosas começaram a frequentar o hotel em busca de provas que pudessem comprovar a existência de algo sobrenatural ou coisas do tipo. E por incrível que pareça, o quarto de Elisa era o mais procurado. Entretanto, em 2015, a série American Horror Stories lançou uma nova temporada e se inspirou nas histórias do hotel. E após o lançamento dessa temporada, o hotel acabou ficando mais famoso e trazendo seu passado à tona novamente, algo que os proprietários tentam esconder. E se você gostou dessa história ou gostou desse tipo de conteúdo, ou se teria algo, alguma curiosidade, deixa nos comentários aí, ou pode me mandar um direct no Instagram. Seja super bem-vindo ao meu canal e até o próximo vídeo. E não se esqueça, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer. E mais uma vez, sejam super bem-vindos ao meu canal. Obrigado. Até a próxima. Gente, olha, o meu inglês é uma merda, velho. Nossa, mano. Nossa. Ó, galera, não esquenta a cabeça não, porque o inglês é ruim mesmo, mas aos pouquinhos nós vai se familiarizando com o BO. Tamo junto? E não se esqueça de deixar aquele like e aquela moral de cria por cria. Fui!